Olá, seja bem-vindo à sua terceira aula de exegese no Apocalipse. Na aula de hoje, o nosso objetivo é cobrir os capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse. É evidente que, cobrindo 2 capítulos, nós não conseguiremos fazer um trabalho extremamente profundo de exegese, mas a ideia é dar algumas dicas exegéticas a fim de que você consiga, ao pegar o texto, consiga ver essas dicas, consiga lembrar dessas dicas e aplicar essas dicas tanto nos textos Apocalipse 4 e 5, quanto em outros textos das Escrituras. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador e eu tenho o programa Logos aqui, e o texto diz assim: Metatauta eidon, ou na área depois destas coisas, kai idu tira eneumene ento urano. Depois destas coisas vi, e idu, eis uma porta aberta no céu. Primeiro comentário que a gente pode fazer aqui é a respeito dessa construção metatauta, depois dessas coisas. Note que os versículos 1, ou o versículo 1, ele começa com essa expressão, metatauta, e ele termina com essa expressão, metatauta, formando, portanto, uma inclusio aqui nesse texto. Esse texto, então, ele é abraçado por essas duas expressões, metatauta no começo e metatauta no final. E essa expressão é uma expressão que nós já vimos, ela se repete algumas vezes no livro de Apocalipse. Por exemplo, nós vamos pesquisar aqui essa expressão, olhe só no livro de Apocalipse, não em todas as passagens, mas nós vamos colocar aqui apenas Apocalipse. No livro de Apocalipse, essa expressão aparece 9 vezes, sendo a primeira delas o importante versículo do capítulo 1, versículo 19, que diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, ou seja, metatauta. Ou seja, algumas vezes no livro, nós temos a repetição dessa expressão, dando a entender que, embora existam várias maneiras diferentes de interpretar o Apocalipse, com paralelismos progressivos, por exemplo, mas o fato é que essas visões foram dadas de maneira consecutiva, ou seja, existe uma linearidade no Apocalipse de qualquer forma, e essa linearidade tem a ver não necessariamente com a interpretação, mas ela tem a ver com a maneira que a revelação foi dada para o apóstolo João. Então, nós temos ali, metatauta eidon, depois dessas coisas vi. Que coisas são essas? Essas coisas são as visões que nós vimos no capítulo 1, e são as cartas que Jesus mandou João escrever, que nós encontramos ali no capítulo 2. Depois dessas coisas, então, João viu uma porta aberta no céu, e a voz, reprote, a primeira, ren, pronome relativo, a qual ecusa, a qual falava os salpingos, como trombeta. Então, João ouviu aquela mesma voz que no capítulo 1 nós identificamos como sendo a voz de Jesus. Lembre-se, aquela voz que falou por trás de João, e João toma um susto, ele vira para trás, e quando ele vira para trás, ele dá de cara com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele cai como morto aos pés de Cristo. Essa mesma voz, então, que está falando com João, comigo, ele diz, e essa voz dizendo: Anaba, sobe, rode, sobe aqui, e mostrarei a ti, e deixosoi, hadeignastai, aquilo que é necessário acontecer. É interessante porque essa expressão, esse verbo, o verbo dei, é um verbo bastante importante no Novo Testamento. O verbo dei significa aquilo que é necessário. E ele normalmente aponta para coisas que
Deus considera importantes na história da redenção. Não é que toda vez que aparecer o Dei, ele vai ter todo esse conteúdo teológico, mas muitas vezes, quando esse verbo aparece, ele mostra, ele aponta para alguma coisa que é necessário do ponto de vista de Deus que aconteça. Então, sobe para aqui e mostrarei a ti aquilo que é necessário acontecer depois dessas coisas. Aí, então, no versículo 2, nós temos a realização disso que Jesus falou com João no versículo 1. A voz de Jesus é uma voz que ela não somente comunica coisas, mas a voz de Jesus tem o poder de realizar as coisas que ela fala. Jesus é a própria palavra criadora lá de Gênesis 1. Então, quando ele diz a João, sobe para cá, esse imperativo não é um imperativo no sentido de que João tem que obedecer, mas é um imperativo no sentido de fazer com que aquilo aconteça. Então, imediatamente, diz João, eutheos, egnomen en pneumati, imediatamente eu me encontrei em espírito, e eis, idu é a segunda vez que aparece nesse texto, apareceu no versículo 1 também, é uma interjeição, é um verbo, na verdade, o verbo veja, é um imperativo, mas ele é usado como uma interjeição no texto grego. Eis que, ele chama atenção para alguma coisa que vai acontecer. E aí, então, nós temos a primeira ocorrência da palavra tronos, eis um trono, um trono colocado no céu. Bem, vamos parar por aí. E eis um trono colocado no céu. Então, veja que aqui nós temos a primeira ocorrência da palavra trono. Imediatamente eu me encontrei em espírito e eis um trono colocado no céu. Essa palavra trono é fundamental, como nós veremos. Ela se repete várias vezes nesse capítulo. Mas ela é fundamental não só nesse capítulo, mas no livro de Apocalipse como um todo. Veja, por exemplo, aqui é um gráfico que o Logos faz muito facilmente. Você faz uma pesquisa da palavra e aí, então, clica aqui para que ele mostre aqui os resultados daquela pesquisa em forma de gráfico. A palavra trono aparece 5 vezes em Mateus, 3 vezes em Lucas, 2 vezes em Atos, 1 vez em Colossenses, 4 vezes em Hebreus, e veja só, 47 ocorrências em Apocalipse, ou seja, o conceito de trono é um conceito fundamental no livro de Apocalipse. Mas nós podemos fazer também a seguinte pesquisa dentro do livro de Apocalipse para vermos quais são os capítulos nos quais essa expressão mais ocorre. Então, a gente vai transformar isso, em vez de número de resultados no livro, para número de resultados por capítulo. E veja só, nós temos uma altíssima incidência da palavra trono no capítulo 7, com 7 ocorrências, uma alta incidência no capítulo 5, com 5 ocorrências, mas a maior incidência da palavra trono é, de fato, no nosso capítulo 4, com 14 ocorrências. Ou seja, o conceito de trono, que traz a ideia, evidentemente, de grande autoridade, o conceito de trono é fundamental em todo o livro de Apocalipse, como você pode ver nesse gráfico. Mas esse conceito, ele tem o seu ponto fundamental, o seu ponto de partida no capítulo 4. É no capítulo 4 que nós vamos ter a grande descrição a respeito desse trono, o trono do nosso Deus, como nós veremos no transcorrer do nosso texto. Então, João achou imediatamente um trono. Lembre-se que João não estava mais corporalmente presente, corporalmente ele estava em Patmos ainda, mas ele de alguma maneira foi transportado em espírito para esse lugar, a sala do trono de Deus. E ali ele encontrou, lá no céu, ele viu esse trono. E agora note que nesse capítulo as preposições vão ter uma função muitíssimo importante, porque quando João vai descrever o trono de Deus, o que nós temos
é uma descrição do trono de Deus no meio, e João vai fazer várias descrições a respeito de coisas que estão que ele viu, mas essas coisas sempre vão ser relatadas em referência ao trono. Então, João nos diz que, primeiro, sobre o trono assentado, e aquele que está sentado é semelhante na sua aparência a uma pedra de jaspe e de sardônio. É interessante ter a curiosidade de olhar como que é uma pedra de jaspe, como que é uma pedra de sardônio. E a gente pode fazer isso rapidamente, hoje em dia, usando o Google. Então, se você digitar ali jaspe e colocar no Google Imagens, você vai ver algumas imagens dessa pedra de jaspe, e aí então você pode ter uma noção um pouco melhor de como era a aparência daquele que João está vendo sentado no trono. Tem também a expressão do sardônio, ou em inglês, sardius. E aí, então, é uma aparência semelhante ao jaspe. Note, então, que João está dando, aparentemente, duas descrições, simbolizando a mesma tentando ilustrar com duas imagens distintas a mesma realidade. Isso fica claro à luz do texto. Aquele que está sentado, Deus que estava sentado no trono, era semelhante à pedra de jáspide e sardio. E existia um arco-íris na língua grega, apenas íris. Notem que essa expressão aqui é uma expressão incomum no Novo Testamento, mas também é uma preposição que kloten, que significa estar em volta de, Então, tanto poderia estar em volta nesse sentido, quanto poderia estar em volta nesse sentido. Temos essas duas possibilidades. E o que João estava vendo em volta do trono de Deus, algo semelhante, homoios horacei, um arco-íris semelhante na sua aparência a esmarandino, que é a nossa esmeralda, pedra que nós temos muitas aqui no nosso país. Aí a gente volta lá para o Google só para a gente ter uma ideia. Não era exatamente isso que nós queríamos, mas a pedra esmeralda. Olhem só o que João viu, então. João viu um arco-íris em volta do trono. João viu um arco-íris que era na sua aparência muito semelhante a uma esmeralda. Note que uma esmeralda tem várias tonalidades de verde, e é provavelmente sobre isso que João está falando. Esse arco-íris tinha não várias cores, mas diversas tonalidades da mesma cor, diversas tonalidades de verde. E vai continuar. E que kloten, de novo, a mesma preposição, e em torno, em volta do trono, agora ele diz que haviam também tronos eikositessares, tronos 24, e sobre os tronos 24 presbíteros. Então, agora nós temos o trono, e aí em volta do trono um arco-íris, em volta do trono também 24 tronos. 24 tronos. Eu não vou desenhar todos esses 24 tronos, até porque nem está dando para enxergar direito, mas o fato é, em volta daquele grande trono que havia no céu, no qual alguém semelhante à pedra de jaspe e de sardônio estava sentado, existiam em volta desse trono 24 outros tronos, e nesses tronos estavam presbíteros, anciãos, figuras de
grande autoridade. Existe discussão a respeito da identidade dessas pessoas que estavam assentadas em volta do trono. Alguns intérpretes acham que é possivelmente 12 patriarcas, os filhos de Israel, mais os 12 apóstolos. Outros, como Carson, por exemplo, J.K. Bill, acham que eram anjos de grande autoridade que se assentavam nesses tronos. E eles estavam, então, assentados, e eles estavam vestidos com roupas brancas, e sobre as cabeças deles coroas de ouro. Então, note que esses seres, esses presbíteros que estão assentados em volta do trono de Deus, são pessoas que vestem roupas brancas e eles têm coroas de ouro sobre a sua cabeça. Agora, note a mudança de preposição. Ek tu trono. Agora, e do trono, e de dentro para fora, e do trono, vinham para fora, saíam raios, astrapai, caifonai, caibrontai, raios e vozes e trovões. Então, agora nós temos de dentro do trono saem raios e vozes e trovões. Raios, vozes e trovões saindo de dentro do trono. E 7 lâmpadas, 7 tochas de fogo, lâmpadas pirós, caiomenai, queimam diante do trono. Outra preposição. Note agora que nós temos 7 tochas de fogo. O ideal seria colocar aqui, mas como nós não temos um quadro que dá para fazer 3D, então eu vou colocar essas tochas de fogo aqui. Então nós temos 7 tochas de fogo diante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tochas de fogo enopion diante do trono. As quais são, note que isso é muito importante, porque de vez em quando João nos dá a bênção de nos revelar, de abrir para nós qual é o significado, qual é a referente de algum dos símbolos que ele usa. E nesse caso, João revelou para nós que essas 7 tochas são os 7 espíritos, as quais são os heptapneumatatuteu, são os 7 espíritos de Deus. João continua sua descrição, e agora, além daquelas tochas que estavam diante do trono, também enopion do trono, diante do trono, como um talassa, hualine, um mar de vidro. Então agora, além das tochas, nós temos também algo que se assemelha a um mar de vidro. Muito difícil de fazer essa representação, de imaginarmos todos esses detalhes que João nos dá, né? Mas o fato é que nós temos um mar de vidro, como se fosse cristal. Novamente, o Google pode nos ajudar. Cristal, porque quando nós vemos um cristal, é interessante porque, diferente de um vidro como nós estamos acostumados, o cristal ele não é totalmente translúcido. Às vezes ele é um pouco mais, mas muitas vezes o cristal tem uma aparência esbranquiçada. Então, note que isso está entre João e o trono de Deus. Existe esse mar como que de vidro, como que de cristal. Vamos lá. E no meio do trono, então agora nós temos no meio do trono e kikló, de novo aquela mesma preposição, e em volta do trono
tessarazoa, criaturas, quatro criaturas gemonta, cheias de olhos por dentro e por fora. Então agora nós temos, tanto no meio do trono, criatura, quanto em volta do trono, criatura, criatura e outra criatura. Então agora nós temos, no meio e em volta do trono, quatro criaturas, quatro seres vivos, e eles são seres que têm olhos por dentro e por fora. E agora João vai fazer uma descrição dessas quatro criaturas. Kaitozoontoproton, e a primeira criatura semelhante a leonte, semelhante a leão, e a segunda criatura semelhante a um bezerro, e a terceira criatura tendo o rosto como homem, e a quarta criatura semelhante a uma águia voando, a uma águia no meio do seu voo. É evidente que essas criaturas remetem às criaturas lá da visão de Ezequiel, que também teve uma visão do trono de Deus, também teve uma visão dessas criaturas voando. Aliás, lá no Antigo Testamento nós encontramos diversos textos que nos remetem para a realidade que nós estamos encontrando aqui. Então, por exemplo, quando Moisés e os anciãos de Israel, logo depois de Êxodo 20, da revelação de Deus dos 10 mandamentos para todo o povo, quando Moisés e os anciãos adentram a presença de Deus, o chão se transforma em chão de safira e eles então comem na presença de Deus. Lá em Isaías 6, Isaías tem o privilégio de olhar para o céu e ver os céus abertos, e ele então vê alguém assentado no trono, e existem criaturas, serafins que estão à volta dele, falando a mesma coisa que esses daqui vão falar: santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso. A diferença é que lá as criaturas cobriam os seus olhos, e aqui essas criaturas estão cheias de olhos por dentro e por fora. Eles contemplam muito mais daquele que está sentado no trono, o que parece apontar para uma progressão da revelação do nosso Deus. Outro texto é o texto de Ezequiel, como nós já falamos lá no comecinho do livro. Outro texto é o texto de Daniel, Daniel capítulo 7, quando nós temos Daniel 12 também, quando nós temos a visão que Daniel tem do ancião de dias que está sentado, e aí alguém como um filho do homem chega na presença do ancião de dias. Já no Novo Testamento, nós temos Estevão, enquanto está sendo apedrejado, ele olha para cima e ele vê os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Ainda no Antigo Testamento, Micaías, um profeta que aparece ali no meio de uma guerra, na preparação de uma guerra, que Acabe está indo junto com Josafá, e Micaías fala que também viu o conselho de Deus, também viu ali o trono de Deus. Então, o que esses textos todos juntos nos apontam? Eles nos apontam que, especialmente em momentos quando na Terra nós temos grandes dificuldades, grandes problemas, Deus dá oportunidade para alguns dos seus servos de contemplar os céus, de contemplar o trono de Deus. A mensagem é muito clara. A despeito das coisas aqui embaixo na Terra estarem todas complicadas, todas bagunçadas, ou como, por exemplo, no ano da morte do rei Uzias, ou quando o rei mau de Acabe está se juntando com um rei bom de Judá para ir para uma guerra, enganando o rei de Judá, ou quando a Babilônia está à frente do mundo. Nesses casos, quando Estevão está sendo apedrejado, quando parece que o mundo das trevas está tendo vitória sobre o povo de Deus, Deus de vez em quando abre os céus e permite a um dos seus servos que veja o fato de que Deus continua assentado no trono. E essa é uma das principais mensagens também deste capítulo. Então, continuando, as quatro criaturas, cada uma delas tendo
asas, 6 asas em volta e sobre cheias de olhos, nós já vimos isso, o que, aliás, deixe-me ver aqui, esse Gemonta oftalmon, ele se repete aqui, e cadê? Onde nós acabamos de ver? Gemusin oftalmon. Note que, de novo, nós temos a mesma expressão sendo repetida, e essas coisas não acontecem à toa. Além de uma ênfase no fato dos olhos, que elas têm diversos olhos por dentro e por fora, existe também uma característica literária, um embelezamento literário feito por João na revelação dessas criaturas. E o texto diz que essas criaturas anapausim, cessar não tendo, cessação, descanso não tendo, de dia e de noite dizendo. Então, qual é a função? O que essas criaturas fazem? Elas não têm descanso, com todos os seus olhos, elas contemplam a Deus, e como resultado dessa contemplação de Deus, de dia e de noite elas não têm descanso, e elas dizem, Hagios, 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 Kyrios, Hotheos, Ho Pantocrator, Santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que está sendo e aquele que virá. É interessante, nós já tivemos essa mesma expressão no capítulo 1, sendo aplicada para Deus, e de novo eu gostaria de salientar o fato de que é aquele que era, aquele que está sendo e aquele que virá, e não aquele que será. Mas é interessante porque João deixa claro que ele é aquele que virá, como que numa representação do fato de que Deus virá em resgate do seu povo, Deus virá também para acertar contas com todos os seres humanos, mas isso é da natureza de Deus. Ele é aquele que era, ele é aquele que está sendo, ele é aquele que sempre está sendo, e ele é aquele que virá. O texto, então, caminha para a sua conclusão, onde nós lemos, e quando derem os seres glória e honra e gratidão àquele que está assentado sobre o trono, as criaturas sobre o trono, ao que vive, melhor dizendo, não está falando das criaturas, mas sim está falando daquele que se assenta no trono. Na verdade, isso é um aposto para falar daquele que se assenta no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então, quando essas criaturas derem glória e honra e ação de graças àquele que se assenta no trono, essas criaturas, então, se prostrarão, não as criaturas, mas se prostrarão, roi eicositessares, os 24 presbíteros diante daquele que está assentado sobre o trono, e adorarão, prosquinessus sintodizonte, aquele que vive pelos séculos dos séculos. ênfase de novo, porque ele já foi chamado dessa forma. Aquele que vive pelos séculos dos séculos, vou colocar numa outra cor, e aquele que vive pelos séculos dos séculos. E lançarão, palusim, jogarão tus Estefanos auton, as coroas deles diante do trono, dizendo. Então agora são os 24 presbíteros, os 24 anciãos que vão falar. As 4 criaturas já falaram, santo, santo, santo. Agora os 24 anciãos dirão, digno és o Senhor, digno és, Senhor e Hotheos Remon, e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder. E aqui nós temos uma razão, eles apresentam a razão por que ele é digno. Porque tu ectissas, criaste tapanta, todas as coisas, caidiato telemassu, e por meio da vontade tua
elas são e ectistesan, e foram criadas. Por que Deus é adorado pelos 24 anciãos, pelos 24 presbíteros nesse texto? Porque ele é o Criador, porque ele criou todas as coisas pela vontade dele, e por causa da sua vontade, todas as coisas existem e foram criadas. Eu creio que vale a pena parar por aqui, porque nós já gastamos bastante tempo, mas daqui a pouco a gente volta para mais uma aula, para a sua quarta aula de exegese no Apocalipse. Até daqui a pouco.